Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, né? Maestrinas da sabedoria, de todas as eras, de todas as raças. Abençoe o grupo, nos abençoe, nos auxilie no entendimento, nos insights, nos vislumbres e nos mantenham sempre firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Axé, Namastê, tudo de bom. Desativado o som, então vamos. Pode deixar registrado, né? Estamos estudando o Bhagavan, a autoinvestigação do Bhagavan, né? Maharishi, Ramana Maharishi. Temos perguntas, vamos responder as perguntas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou achar as perguntas aqui. Tem perguntas sim. Então vamos lá. É, a pessoa, ela fala que ela extraiu do Google, né? E aí fala, nas literaturas do yoga constam que os corpos, né? Kosha, que são corpos em sânscrito, né? São invólucros e protegem e servem de veículo para o ser. E que se divide em cinco corpos, que são Annamaya Kosha, né? Que é o corpo físico, o Pranamaya Kosha, que é o invólucro de bioenergia, o etérico, que a gente chama, né? Corpo etérico. O Mano Maya Kosha, que é o corpo dos pensamentos, que é o corpo emocional, né, que a gente chama aqui para ficar mais fácil o entendimento, e o Vidyainana Maya Kosha, que é o do intelecto puro, ou do Budi puro, né, ou da mente pura. E Ananda Maya Kosha, que é o corpo feito de bem-aventurança, que é também conhecido como Ananda, né? E aí ele faz a pergunta. No livro, né? No livro que nós estamos estudando aqui do Autoinvestigação, nos itens do quadro da pergunta 16, né, que é da página 33, consta a palavra alma. E nos itens do quadro da pergunta 18, consta também corpo causal, corpo sutil e corpo grosseiro. Em comparação a esses termos, os cinco corpos do yoga acima mencionado, existe uma correspondência entre ambos? Sim, existe sim. Deixa eu ver aqui. Não, mas eu até fiz algum negócio aqui, mas deixa, não precisa. Isso aqui eu sei de cor salteado. É, a gente tem que a gente tem que entender também que esses livros, né, que está aqui em português, é uma tradução do tamil para uma outra língua, né? E depois que é traduzido para o português, né? Então, às vezes, também a gente tem que sempre pensar na tradução. Mas aqui não, eu não vejo nada de errado na tradução. Mas eu não sei se o Ramana, né, com 22 anos, ele estaria usando tanta variedade de termos, né? Mas tudo bem também. Então, existe correspondência sim. Então, deixa eu pegar essas correspondências aqui para a gente ir falando, né? O corpo grosseiro é o básico, né? É o Anamaya Coxa e o corpo causal, né? O que que seria esse corpo causal? Seria o Vidyana Maya Coxa, né? Que é o intuição pura, o intelecto puro. E o corpo sutil aí depende do termo, né? Pode ser tanto sutil em relação ao corpo físico, o corpo etérico é mais sutil que o corpo físico e o corpo emocional também é corpo sutil, né? E o próprio Vijananda também é corpo sutil, né? Mas só para entender que sutil fica, pode ser qualquer um além do físico, né? Então é isso. Tem correspondência sim, né? Segunda pergunta, dependendo do ponto de vista do sono profundo, podemos entender que a alma que está flutuando na maia cósmica é o que surge de tempos em tempos no mundo do sonho e da vigília por um breve momento e então volta ao mundo de Maia, ilusão que é eterna. Eu não sei se a pessoa está
perguntando aqui. Acho que deve ter sido uma pergunta. Dependendo do ponto de vista do sono profundo, podemos entender que a alma está, ela está existindo, né, na Maia cósmica, que é o mundo manifestado. E o que surge de tempos em tempos no mundo do sonho e da vigília por um breve momento. Então volta ao mundo de Maia, a ilusão que é eterna. Então, aí precisaria pensar um pouquinho, né? Porque lembrando que essa alma é a manifestação do eu divino, daquilo que transcende, né? Que é transcendente a Boa manifestação noite, pai. Boa noite, mãe. da noite. Lembrando que ela é transcendente. Então, deixa eu voltar aqui o raciocínio, né? Lembrando que a alma é essa manifestação do eu superior, né? Dentro desse universo manifestado. Então, todas esses corpos sutis pertencem à alma, né? Pertence à alma, até o corpo grosseiro pertence à alma também. E aí nós estamos existindo dentro desse mundo, né? Então, enquanto você não sai dos ciclos de reencarnações, sim, você retorna para aquele ponto, né, que seria o corpo causal, a própria alma. Depois que você sai, você transcende essa maia, né? Você não fica eternamente, uma hora, né? Uma hora sai. Essa hora, né? Essa hora só o grande espírito que sabe, mas nós nos esforçamos para que seja breve, né? Terceira pergunta aqui. A consciência do ego, o pensamento eu, é uma consciência criada nessa existência e adensada ao longo da vida. Por outro lado, a egoicidade ao corpo sutil, ou ainda a mente ou alma, que é o que surge do sono profundo, que é o que surge do sono profundo, né? Considerando ambas as definições como verdade, qual relação existe entre elas, já que ambas falam no ego, né? Então, o que que a pessoa está perguntando aqui? A relação, no meu ponto de vista, é total, né? É a mesma coisa. A consciência do ego, que é o início, né? Aquele primeiro eu, né? Que nasce, que é a própria alma, quando passa a existir, existe o eu, né? O eu superior se manifestando, torna-se, né? Aquele primeiro núcleo, eu, aquele eu puro ali, começa a existir com a mente pura, é o eu, né? É esse primeiro eu aí. Primeiro eu não, é esse eu manifestado, né? Então, o corpo sutil, mente ou alma, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa no sentido de que é tudo igual. Está todo dentro do mundo manifestado, né? Isso que eu quero dizer, né? Então, a relação é sempre a mesma, né? O que vai existir para ter um entendimento talvez mais fácil para a pessoa que perguntou são estados, né? A gente pode chamar de estados. O estado do eu no nível do Budi, ou do sutil, ou do corpo causal, ou da mente pura, né? Eu falo todos esses nomes porque cada lugar que você lê vai ter uma coisa, né? Então, mas é para entender que é tudo sinônimos, né? Que é o mental abstrato, que é o Budi, que está no nível que a gente pode chamar de mente pura, né? É onde está o nível do eu, do eu, a hora que ele inicia a sua caminhada aqui nesse mundo manifestado. Espero que eu tenha respondido. Alguém tem pergunta ou dúvida aí sobre o que foi explanado ou falado? Bom, vamos lá. Boa noite, Vânia, alegria. Boa noite, Regiane, alegria. Boa noite, Boa noite, pai. Benção, Felipe. benção, pai. Benção, mãe. Boa noite a todos. Boa noite, pai. Benção a todos. Benção, mãe. Benção, pai. Então, vamos lá. Página 38, para quem está com o livrinho ou no PDF aí. A pergunta é a número 19 do Gabiran, né? O Gabiran Sechayat, um grande perguntador. É, então, vamos lá. Aí ele pergunta: não, apesar de eu ter ouvido a explicação detalhada das características da investigação
Minha mente ainda não alcançou um mínimo de paz. Qual é a razão disso, né? Essas perguntas que todos estão fazendo, né? Pô, já estou aqui há quase 2 anos ainda, já ouvi tudo isso. Mas é a pergunta do Gabiran, é a pergunta de todos nós, né? De todos nós. Olha que pergunta maravilhosa, né? Qual que é a razão disso? Aí o Maharishi responde: a razão é a ausência de força ou de concentração da mente. Simples assim, entendeu? Não tem força mental ainda para se sustentar, mantendo uma única direção o dia inteiro, né? Falta concentração na mente, por isso que você ainda não tem paz, a mente fica entrando as coisas, fica burilando, vai para lá, vem para cá. Resposta perfeita, né? Resposta típica do Bhagavan, né? Aí ele continua, lá 20, né? Qual a razão dessa ausência de força mental? Boa pergunta também. Ele tá complementando a pergunta. Você vê que ele realmente ele tem uma dúvida grande dentro de si, né? Aí o Maharishi responde: os meios que nos tornam qualificados para a investigação são meditação, yoga, etc., né? Yoga, entenda que yoga é um conjunto de todas aquelas práticas existentes, né? De respiração, japa, pranayama, mantras, né? Todo esse conjunto chama de yoga também, né? Em outras vezes a pessoa usa a palavra yoga como união, né? União com o divino. Devemos nos aperfeiçoar. Então, deixa eu reler para ficar mais fácil o entendimento. Os meios que nos tornam qualificados para a investigação são meditação, yoga, etc. Devemos nos aperfeiçoar neles, praticando-os gradativamente, alcançando assim um fluxo de modos mentais naturais e úteis. Quando a mente que assim se tornou madura ouve falar da investigação, ela realizará imediatamente a sua verdadeira natureza, que é o eu, e permanecerá em perfeita paz sem desviar desse estado. Você vê que maravilha? Quando você está. Ou seja, se você estiver pronto, né, você só ouve falar nisso, você já iluminou, né? Mas isso é para raros dos raros, né? Para a mente que ainda não amadureceu, a realização imediata e a paz são difíceis de alcançar apenas ouvindo falar sobre a investigação, que é a grande maioria, né? Mas se ela, a pessoa, né, praticar por algum tempo os meios de alcançar o controle da mente, a paz da mente, será algum dia alcançada, tá vendo? Então ele nos dá esperança aqui, né, com alegria, tudo. É só praticar que uma hora alcança, né? Mas isso é fato, isso é verdadeiro. Totalmente verdadeiro. Bem, aqui não tem muito o que explicar, né? Está falando qual que é a razão dessa ausência, ele está explicando, né? Que essa ausência falta controle, né? Se essa mente já tivesse controle, só de ouvir falar você já se realizava. Mas se não falou, você precisa praticar, né? Mas vamos seguindo adiante, que tem todo um desenrolar aqui didático. Está bem didático essa parte aqui. Dentre os meios para o controle da mente, qual é o mais importante? Ele pergunta, o Gabina pergunta, né? E o Maharishi, né, naquela época com 22 anos, responde simplesmente, né? O controle da respiração é a maneira de controlar a mente. Olha como que ele coloca isso daqui, hein? Coloca o controle da respiração é a maneira de controlar a mente, né? Como a respiração é controlada? Né? Aí a próxima pergunta do Gabirã. E o Maharishi responde: a respiração pode ser controlada ou pela retenção total da respiração, que também chama Kevala Kubhaka, ou pela regulação da respiração, que também é conhecido como pranayama, né? Então, aqui ele fala o porquê e dá umas dicas importantes, né? A respiração total da respiração é só isso aqui, né? Você respira fundo e segura o tempo que consegue. É só isso. Essa é a respiração.
Essa é a técnica mais simples, principalmente quando você está agitado, quando você está fazendo qualquer coisa, ou está numa situação de estresse. Essa é a técnica mais simples e mais funcional que existe, né? Se você lembrar dela quando você estiver nesses estados também, né? Tem isso também, você precisa lembrar, né? É outro detalhe, mas se você lembrou, você respirou fundo e segurou e manteve ali um tempo, mas essa prática pode ser feita não só na hora que está meditando, mas na hora que você está em ambientes, por exemplo, quando você vai no supermercado, você está lá, você lembra. Lógico que você não precisa mais fazer barulho respirando, né? Você discretamente respira e segura a respiração e observa. E fica observando, vê o que que acontece, né? É interessante. Ou está no ônibus, né? Se estiver dirigindo, eu não acho aconselhável, mas né? Ou está fazendo qualquer coisa que não ofereça um perigo a nível físico, né? Não está mexendo com serra elétrica, né? Está lavando louça, ou está lá à frente do computador, né? Dá uma respira e segura, e você começa a observar como que isso é, é funcional real. Por quê? Por quê? E por que que isso é real? Acho que mais tarde ele vai explicar isso aqui. Mas eu já dou um, já dou uma adiantada, né? Porque quando o eu superior, né, ele se projeta dentro da manifestação. Lembra daquele quadro do espelho que é a mente? Então, quando ele entra no mundo, a porta é aquela portinha, é esse mundo aqui, é a mente, né? Sem a mente você não vai entrar no mundo. A hora que entra, aquilo ali é o primeiro estágio, ali já junto já está né, o éter, né? Nasce junto, né? Respiração, né, e mente, né? No corpo físico, né? Na hora que chega no físico. E a regulação da respiração pelo pranayama. Aí, pranayama, aí são muitos exercícios, né? Tem muitos e muitos e muitos exercícios, né? O mais aconselhável para quem não tem um mestre que pratica pranayama mesmo, né? Na Índia tem lá os mestres de pranayama, né? Aí tem pranayama para tudo, né? Tem pranayama para desenvolver a visão, pranayama para desenvolver a audição, pranayama para desenvolver materialização. É lógico que não é num dia que você vai conseguir fazer isso, né? É durante uns anos treinando aquilo ali, durante um período, óbvio, né? Mas o mais fácil é daqueles que eu já ensinei aqui, que não dá muito, que não dá muita, e não tem risco zero, né? Respira, segura um segundo ou dois, solta, um segundo ou dois, solta e vai fazendo isso. Isso também traz a mente, acalma a mente, né? Certeza também absoluta. Para quem tem dificuldade de meditação, esse exercício é muito simples, né? Ou simples, ou mais simples ainda, mas também não é tão simples porque vai se distrair, né? Então é melhor reter. Mas o mais simples é só prestar atenção na própria respiração, sentindo ela entrando, saindo, sentindo, entrando e saindo, né? Se você coloca a atenção na própria respiração, isso também a mente acalma. E quanto mais a mente acalma, mais a respiração vai ficando mais calma e mais lenta, né? E mais suave. As duas coisas estão interligadas, né? Mente, aquilo que a gente chama de mente, e a respiração, esse ar que entra, que é vida, que é prana, né? E é importante também, né? Porque a respiração, nós respiramos às 24 horas do dia, né? Dormindo, nós respiramos, então é, isso aí é energia que está entrando, né? E parou de respirar, balbal, né? Aí o Gabiran pergunta: o que é a retenção total da respiração? É fazer com que o ar vital permaneça firmemente no coração, sem exalação nem inalação. Isso é alcançado por meio da meditação do princípio vital. Aqui ele já coloca mais um como é que fala? Uma pitadinha de conhecimento aqui, de sabedoria, né? Ou seja, você pode simplesmente segurar e manter, né? E acalmando a mente, ou você encheu o pulmão, segurou, né?
mentalmente você leva todo esse ar vital para a região do coração, né? É isso. E mantém ele ali firme, né? Dúvidas até agora, não? Fácil, fácil, né? Mas Eu, é a, é pode, a Flávia. Boa noite. Boa noite, mãe Gina. Boa noite a todos. boa noite. Eu comecei a assistir um documentário de um. Eu acho que a gente falou isso no outro livro do início do ano. Eu esqueci o nome dele. É de um senhor que ele faz meditação na neve. E ele fala bastante mesmo, né, dessa parte da respiração e da concentração. Alguns atletas também, quando tem alguma. Eu não sei o nome técnico que fala, né? Mas não sei se é algum tipo de fisioterapia. Entram também dentro de uma banheira de gelo e eles falam que essa experiência também eles só conseguiram por conta da respiração, né? Porque eu mesmo, só às vezes eu tomar uma chuva gelada, eu já fico, ai, já perco o fôlego. Imagina fazer um yoga, uma meditação sentado no gelo, né? Muita concentração, muita respiração. E eles falam muito sobre o pranayama. Eu vou tentar lembrar o nome e aí eu mando no grupo. Não, mas eu sei o que você está falando. Eu sei, mas não pratico, né? Não é minha, não é não é, como é que fala? Não faz parte das minhas práticas, mas é isso, né? Tem umas técnicas específicas e não é só o pranayama. O objetivo aí é que o pranayama vai ativar determinados centros do seu corpo e esse centro vai gerar calor tal que você consegue se manter na neve, manter em qualquer temperatura, você mantém o corpo aquecido. Mas isso requer muito treino, né? Não é a primeira vez que você vai sentar no gelo que você e respirando que você vai conseguir, né? Mas é possível, sim. Sim, tem muitos yogis que conseguem, sim. O pai, é muito legal estar falando disso hoje, porque eu estou nessa busca, né, da meditação, né, de finalmente conseguir, né, ter a sensação de falar assim, agora eu estou meditando, silenciei minha mente, né, porque é difícil, né? E como eu tinha passado por aqueles processos de agitação, eu não estava conseguindo, né? Aí ontem, graças a Deus, eu voltei a conseguir ficar mais quietinha. E uma das coisas que eu percebi nesse momento, eu até fui pesquisar, ler sobre a Nanda Maia, né? Maimá, aí coloquei uns mantras dela, me ajudou bastante. Eu senti até uma coisa muito gostosa no meu cardíaco, foi muito bom. Aí eu ficava assim, me ajuda, eu não consigo silenciar essa minha mente. E aí foi indo, fui ficando quietinha, e aí eu comecei a observar a minha respiração, algo que, assim, apesar de eu ter tido aula anteriores, falando bastante da respiração, né, eu focava na respiração antes de iniciar, não durante. Aí ontem não, ontem eu consegui durante, eu começava assim, eles sempre falam que para de respirar, por que que eu tô respirando rápido? Eu não tô conseguindo. Ah, não, calma, calma, uma hora eu vou conseguir. Eu comecei a respirar profundamente, né? Pensar na técnica, né? E assim, eu fiquei mais quietinha. Eu percebo que eu estou evoluindo. Sim, Ainda eu chegarei lá. Mas é muito legal estar falando disso agora com algo que eu percebi muito isso ontem, em mim. perfeito também. E se a dificuldade é grande, não tem nada de errado também. Não tem nada de errado. Tem técnicas para ficar repetindo mantras, né? Palavras, mantras. Tem problema, pode ser em sânscrito, pode ser em Yorubá, não importa. Mantra serve para isso, né? Ontem eu foquei no mantra da Ananda Mahima e assim, me ajudou bastante, né? Ah, então, E tirei um pouco porque assim, eu via muitos outras músicas, né? E aí não estava conseguindo. Consegui até antes, né? Antes de passar por todo aquele processo. E aí fiquei meio desorganizada. Aí eu comecei a colocar esse mantra dela e eu percebi que assim, tá me ajudando, né? E vou continuar. E hoje também já fiz hoje, falei, não, vou chegar lá, eu vou alcançar meu objetivo. mantenha, se está dando certo, mantenha. Aí vamos para a 24ª pergunta do Gabirã, né? E aí nessa mesma sequência, está bem didático, né? Ele pergunta: o que é a regulação da respiração?
Aí o Maharishi responde: é fazer com que o ar vital permaneça firmemente no coração por meio da exalação, inalação e retenção, seguindo as instruções trazidas nos textos sobre yoga, né? Aqui precisa, aqui teria que saber que textos são esses que ele está falando, mas mais para frente ele fala do Pantajali, né? Então vamos ver se é isso, né? Mas aqui ficou em aberto, né? Mas é manter esse ar, né? Tem várias técnicas, ele mesmo dá a técnica de autoinvestigação, na hora que você respira, né? Quem sou eu, né? Quando solta, né? Sou um ser divino, sou eu superior, essas coisas aí, você também trazendo, né? Mentalmente afirmações quando você inspira, né? Quando retém e quando exala. Quando inspira, retém e exala. Você vai você vai obter resultados positivos, isso é óbvio, né? Depende depende do ritmo, né? De fazer pelo menos uma vez por dia, todo dia, mais ou menos no mesmo horário, e durante alguns aninhos, né? E aí o resultado vem. Eu já falo anos, que é para não se não quiser treinar anos, então nem treina, entendeu? É anos. Não é meses, não é dias, é anos. Pense em anos. Eu vou treinar isso uns 3 anos para ver se dá certo. Aí tudo bem, aí é legal. 4, 5 anos, aí dá certo. E quando você, né, você busca um tipo de treinamento, seja de meditação, através, não importa se é de mantras, se é de respiração, ou se é só autoinvestigação, depende de como é que você está, né? E você vai praticando, naturalmente, durante toda essa prática durante os anos, isso vai se alterando, né? Vai se modificando e se adequando aos seus próprios corpos naturalmente, né? É assim que funciona. De que modo o controle da respiração... aqui é a 25, né? De que modo o controle da respiração e é o meio para o controle da mente? Agora, essa pergunta é boa, né? O Gabiran aqui fazendo perguntas boas aqui agora de novo, né? Não que as outras não sejam, né? Mas as outras parece é bem simples a pergunta, né? Agora aqui, assim, de que modo, né? O controle da respiração é o meio para o controle da mente. E aqui o Maharishi responde: não há dúvida que o controle da respiração é o meio para o controle da mente, porque a mente, tal como a respiração, é parte do ar devido à natureza da mobilidade que é parte de ambas, porque o lugar de origem é o mesmo para ambas, e porque quando uma é controlada, a outra também é. Vamos, vamos dar uma, vamos dar uma ampliada nisso aqui, vamos dar uma destrinchada, que isso aqui é muito importante, né? É importante a gente fixar isso aqui dentro do nosso ser, né? Então, o que que ele fala? Que não tem dúvida, né? Que o controle da respiração é o meio para o controle da mente. Eu também não tenho dúvida sobre isso, não. Porque a mente, tal como a respiração, é parte do ar, chama de ar, né? Devido à natureza de mobilidade que é parte de ambas, né? Essa natureza móvel dele, né? Lembrando que você tem o ar a nível físico e você tem o ar a nível etérico, né? Como energia etérica, né? Porque o lugar de origem é o mesmo para as duas coisas, tanto para a mente quanto para o ar, né? E porque quando se controla uma, a outra é controlada. Isso é fato, né? Quem já está praticando entrar em meditação já há algum tempo, percebe-se que depois de um tempo, né, mesmo que você não pratique pranayama, a respiração muda naturalmente, né? Quando você vai acalmando a mente, a respiração muda naturalmente. Então, os dois nascem juntos, né? Foi aquilo que eu estava falando. A origem é a mesma para ambos, né? Quando o eu se manifesta, né? O eu superior manifesta através da alma, né? Tchup, que é na alma o eu, aquele primeiro pensamento eu, ali já está junto, a mente e o ar, né? Óbvio que o ar naquele sentido é o ar sutil, né?
é o mesmo ar que a gente está respirando aqui. Mas esse mesmo ar que nós respiramos aqui, ele tem a parte dele energética, né? E que está em tudo. Então, eu penso que é importante, né, manter isso em mente, manter isso em mente, né? Manter isso dentro de uma memória, introjetar isso para lembrar disso em momentos que você precisar, que tiver uma ansiedade grande, ou mesmo uma melancolia grande, né? Sei lá o que tiver passando, que está te fazendo perder o controle ou raiva, lembra de respirar e reter o ar, né? Reter o ar, respira, retém o ar, segura, respira, retém o ar, segura, respira. Toma água, né? Que você vai ver que água também é um elemento importantíssimo, né? Água é vida, né? Água tem a sua origem nos níveis imateriais, né? Que transcende também tudo, que transcende essa parte manifestada aqui, né? Ou pelo menos desse planeta, né? Então vamos para a 26ª pergunta do Gabiran. Uma vez que o controle da respiração leva apenas ao aquietamento da mente, né, e não à sua destruição, como se pode dizer que o controle da respiração é o meio para a investigação que tem como objetivo a destruição da mente? Agora sim, agora o Gabiran voltou a ser o Gabiran que era, né? Fazendo as perguntas de gente grande, né? Vamos, lembra que eu falei, né? Vamos prestar atenção nas perguntas, porque a pergunta é muito importante, né? O que ele está perguntando, né? Uma vez que o controle da respiração leva apenas a aquietar a mente e não à destruição da mente, né? Como pode dizer que o controle da respiração é o meio para a investigação que tem como objetivo a destruição da mente? Pergunta boa, né? Pô, como é que o senhor está falando isso e o objetivo é destruir? Ela não vai destruir, né? A respiração em si só não vai, né? Ela só vai dar um break na mente, né? Aí mais o Maharishi aqui vai respondendo aqui. As escrituras ensinam duas maneiras de alcançar a autorrealização. O yoga de 8 membros, que é o Ashtanga Yoga, e o conhecimento de 8 membros, que é o Ashtanga Yanana, né? O Ashtanga Yoga é aquelas. Mais para frente aqui vai estar tudo explicadinho aqui, todos esses 8 passos aqui. Na pergunta 27 ele vai estar respondendo isso aqui. Mas é o yama, é o niyama, é o asana, é o pranayama. É o pratyahara, é o dharana e é o dhyana, que é meditação. E é samadhi, que é o último resultado, que já é o final do próprio yoga, né? Então, o que ele está falando? As escrituras ensinam duas maneiras, que é a yoga, né? As escrituras que ele está falando aqui é do Patanjali, né? Mas tem outras também, aqui ele está citando essa aqui, né? Se não deixarmos a mente permanecer nesse ponto e praticarmos a disciplina mais avançada, como a retirada da mente dos objetos externos, ao final, a alta realização, que é fruto da investigação, será certamente alcançada. Acho que é importante eu fazer uma releitura aqui para melhorar aí o aprendizado, né? As escrituras ensinam duas maneiras de alcançar a autorrealização, né? Que é a yoga de 8 membros e o conhecimento dessa yoga de 8 membros, né? Por meio da regulação da respiração, que se chama pranayama, ou a sua total retenção, que é o kavala kumbhaka, né? Que é um dos membros do yoga, que é um dos membros do yoga, né? É um dos membros, yoga aqui no sentido desse conjunto de práticas, né? A mente é controlada. O que é controlar a mente? É parar essa mente concreta nossa, né? E mudar de nível, né? Mudar de estado, né? A consciência está focada aqui e essa mente está rodando.
e nós ficamos olhando essa mente rodando e se identifica com ela. Já falei, né? A gente vai falar isso sempre. E aí o que que é? Sair dessa mente que está rodando, né? Se para o fluxo de pensamento, você, né? Você muda de estado, né? A consciência muda para outro estado, vai para o mais sutil, né? E quando é bem sucedida a meditação, você chega a samadhi, transcende, né? Aí a consciência transcende a própria mente, até a mente pura, né? Então, eu falei mente pura, não falei consciência pura, né? Lembra disso. Tem diferença. Se, então, se não deixarmos a mente permanecer nesse ponto e praticarmos a disciplina mais avançada, como a retirada da mente dos objetos externos, né? Ceder tudo, né? Que é o pratyahara, no final, a autorrealização vai acontecer, né? Que é fruto da investigação. Será certamente alcançado. Simples assim, né? Aqui ele encurta os passos, né? Aqui são 8 passos do Patanjali, que ele fala, só você manter, né? Reter a respiração, segurar, né? E tirar todos os sentidos desse mundo aqui, né? Isolar, né? Aí você atinge o samadhi, né? Isso quando você for bem sucedido nessa prática, né? Óbvio, né? Perguntas? Pegar uma aguinha. Boa noite. Ô, Vânia, seu áudio tá ligado. Hum? Seu áudio tá ligado. De O quem? meu? Sim. Boa noite, pai. Boa noite. Boa noite, alegrias. Então, quais são os membros desse yoga? Lembra que esse yoga aqui é do Patanjali, né? Tem outros yoga, tem outros mestres que também dão muitas instruções de yoga, né? Isso aqui é o Patanjali, lembrando que o Patanjali foi um dos grandes mestres, um dos grandes na Índia que deixou tudo na escrito, comentários sobre a sutra, sobre os Vedas, né? Que as sutras pertencem aos Vedas, né? Então, e todas essas técnicas de 8 passos aqui que ele vai estar descrevendo aqui para nós agora e que é importante, né? Eu diria vital até, né? Então, o Gabirã pergunta, quais são os membros da yoga, né? Quais são as partes dessa yoga, né? Ele fala Yama, Nayama, Asana, Pranayama, Dharana, Dhyana e Samadhi. Aí ele vai explicando uma por uma. Yama é o cultivo dos princípios da boa conduta, como não violência, a verdade, o celibato e a ausência de ganância, né? Simples assim, né? Só coisas simples, né? Facinhas, né? Boa conduta, não violência, não falar mal da vida dos outros, né? Falar sempre a verdade, não mentir nunca. Celibato, né? Ou seja, você não tem relações sexuais e não ter ganância nenhuma. Essa aqui é o primeiro requisito. Lembra disso? Isso é um requisito. Esse é o primeiro. Esse não é todos os requisitos. Esse é só o yama. Aí depois tem o niyama, né? Niyama. Significa a observância das regras de conduta, tais como pureza, contentamento, austeridade, estudo dos textos sagrados e a devoção a Deus. Né? Observância da regra de conduta é dentro daquela sociedade que você está, né? E também a pureza do seu próprio ser. Contentamento, né? Ou seja, estar pleno com tudo que tem, com tudo que está acontecendo, sem ficar reclamando das coisas, né? Austeridade, né? Que são as práticas, né?
austeridades aí, pode ser N, pode ser jejum, pode ser, né, as técnicas, cada um pode estar aplicando a si mesmo para estar tendo autocontrole, ficando quietinho, ficar sem falar, né? E aí vai. E estudo dos textos sagrados é estudar as escrituras, né, os Vedas, né? E a devoção a Deus, né? Esse é o 2, esse é o niyama, né? Então, nós temos o primeiro e temos o segundo. E depois nós temos o terceiro, que é a asana. Das diferentes posturas, 84 são as principais. Destas, quatro, que são Simba, Bhadra, Padma e Siddha, são consideradas excelentes. Dentre elas, Siddha é a melhor de todas. Assim proclamam os textos de yogas. São aquelas posturas de yoga que tradicionais, né, que muito comum aqui no Brasil, né, que vem só um recorte, que é o Hatha Yoga, né? Mas são posturas. Umas sentadas com a perninha cruzada, outras sentadas sobre os calcanhares, outras plantando o que a gente chama de plantar bananeira, outra. E aí vai. Todas essas posturas são práticas dentro daquilo que a gente chama de Hatha Yoga, né? São as técnicas corporais para se chegar. E o objetivo dessas posturas, lembra disso, né? Qual que é o objetivo dessas posturas? O objetivo dessas posturas não é ter o corpo bonito, musculoso, a perna coisa, né? O glúteo mais elevado, não. O objetivo do Hatha Yoga é acalmar a mente, né? Então, quando a pessoa tem muita dificuldade de acalmar a mente, ela vai buscar posturas de yoga, né? Dentro daquelas técnicas tradicionais, para que a mente se acalme, né? E através estando nessas posturas, lógico que não é a primeira vez, depois de alguns aninhos, né, a mente se acalma também. Tá, aí tem o 4, né? Agora vem a quarta parte, ou o quarto membro, né? Ou o quarto sentido, tanto faz aqui como é que você queira chamar isso, mas chama de membro, vamos chamar de membro, né? Quarto membro, que é o pranayama. Segundo, a gente acabou de falar de pranayama, que é sobre a respiração, né? Segundo as prescrições dos textos sagrados, exalar o ar vital, inalar e reter o ar no coração, né? Aqui ele dá os nomes. Exalar é rechak, inalar é puraka, reter o ar é o kumbhaka, né? Mas no que se refere à duração. Alguns textos dizem que rechak e puraka deve ser da mesma duração e kumbhaka o dobro dessa duração, enquanto outros textos que dizem que rechaka deve ter uma duração, né? E o outro deve ter o dobro, 4 vezes a duração. Isso aí são todos. É por isso que para praticar pranayama e essas partes mais complexas, aí tem que se buscar alguém que conheça realmente bem as finalidades de cada exercício, o objetivo de cada respiração. Porque aqui ele está falando, né? São várias técnicas, cada texto vai dar um. Ou seja, você inspira contando até 4, segura contando 2, solta respirando até 4, segura 2, e aí você pode mudar isso aqui, aí vai ter outro, você vai inspirar até 6, depois segurar 12 para quem consegue, entendeu? Menos ou mais, e segurar retido o ar. Mas isso aí é para quem conhece muito bem, porque esses exercícios não são inofensivos, tá? Sempre vai causar alguma coisa no seu organismo, nos seus corpos sutis e no corpo físico também. Agora, aqueles que eu falei, esse de respirar o ar e segurar, esse não. Por que esse não? Porque esse você vai respirar, você vai segurar, que você não aguentar mais, o próprio organismo vai fazer você respirar de volta, né? Você vai soltar aquele ar. Aquele de 2 segundos respirando também, esse não tem contraindicação. Você vai respirar, segurar, 2 segundos, solta, retém o ar vazio 2 segundos. Esses aí eu posso aconselhar sem nenhuma restrição. Agora, qualquer um outro eu não sou capacitado para orientar, tá? Estou sendo sincero, e isso é muito importante, né, perante o espírito. Então, por duração, deve entender o tempo que levaria para recitar a vez ou
o Gayatri, o Gayatri Mantra, né? E assim o Pranayama, e aí vai. Aí ele está falando as técnicas que é o tempo de duração para cada inspiração, respiração e exalação, né? Om Bhurbhuvah Swaha. Ô Felipe, seu áudio está ligado, velho. Bem, mas deu para entender, né? Conseguiu entender aqui o pranayama aqui e aquilo tudo que eu falei, né? Então, deixar bem claro. E aí, se alguém se interessar, né, achar que tem que se aprofundar em pranayama por qualquer outro motivo, aí procurar algum mestre que realmente seja conhecedor de pranayama, tá bom? Importante aqui, ó, aqui tem um rodapé na página 42, e aqui ele fala, né? O objetivo do Yama e Niyama é alcançar todos os bons caminhos abertos aos quais se qualifica para moksha. Para maior detalhes, ver obra como o Yoga Sutra ou Hatha Yoga de Pika, né? E aqui ele fala sobre o Siddhasana, né? O calcanhar esquerdo deve ser colocado sobre o órgão genital e sobre ele o calcanhar direito. Ficando o olhar entre a sobrancelha, deve se manter o corpo imóvel e ereto como uma vara, né? É aquela posição de lótus tradicional, né? Colocando o calcanhar apertando assim, apertando o pubis, né? O osso do isquion, né? Que é o osso que faz a união no pubis ali embaixo, ele é articulado. Articulação pequena, mas tem. Agora vamos ao quinto, que é o pratyahara. Significa regular a mente, impedindo-a de voltar para os nomes e formas externas. A mente que até então era distraída se torna controlada. O auxílio dessa prática são meditação, o som é sobre o pranava, né? O pranava, que é o som Om, a vibração cósmica. Aqui são tudo técnicas do Patanjali. Se alguém se interessar, se aprofundar, tem uns livrinhos muito interessantes, você acha até em PDF, viu? A Yoga de Patanjali. Só escreve lá Yoga de Patanjali, você vai ver muita coisa interessante. Para quem achar que é importante isso daí, e vai servir de auxílio, né? Fixar a atenção sobre a sobrancelha, olhar para a ponta do nariz, refletir sobre o nada, né, que é som, né, ou vibração. Muitas vezes, quando a mente que assim se tornou concentrada, será capaz de permanecer imóvel e depois disso se pratica a dharana, né? Que aí seria a concentração numa só coisa. Eu não sei se está ficando claro tudo isso aqui, né? Mas porque tudo isso aqui são técnicas de yoga, né? Não é o que a gente, assim, técnicas de yoga mais voltada a aqui uma parte de outras técnicas, né? O que normalmente nós estamos no Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento, então já é uma prática mais direta, né? Mas isso não quer dizer que alguns de nós necessitem dessas outras práticas, né? De pranayama, de postura, né? Todas elas são válidas, né? Todas elas têm seu objetivo e têm a sua razão de existir e vai servir para uma pessoa ou outra, dependendo do temperamento da pessoa, do quanto que ela já praticou em outros tempos, em outras vidas, né? Esse som que ele chama de nada aqui, ou também chama de bidu, né? Bindu, aqui não está escrito bindu, né? Mas é um som quando você está quietinho. Quando você está quietinho, você escuta um som intracraniano. Não sei se alguém aqui já ouviu, ou quando vai. Não é um zumbido, é diferente. Zumbido, zumbido no ouvido é patologia. É um, aí é um distúrbio físico, né? A gente está falando de um som interno que aparece internamente, principalmente quando você
está meditando, ou já pratica ficar em silêncio um tempo, esse som aparece a nível, é como se tivesse um som dentro da caixa craniana. Não dá para explicar, porque não é com o ouvido físico que se ouve, é com o ouvido interno. Esse som pode ser que nem um zumbido de abelha, aquele pode ser um som de um instrumento musical muito sutil, né? Aí cada um vai ouvir. Cada um já deve ter ouvido isso em um momento ou outro, principalmente quando deita-se para entrar em sono, né? Quando você deita para repousar e começa a relaxar, se você prestar atenção, às vezes esse som também aparece, né? Diferente do zumbido. Zumbido você está ouvindo, é como se estivesse ouvindo no ouvido externo, né? O som estivesse vindo externo. Esse som é intracraniano. Traduzindo, é a pineal, né, que está entrando em atividade, se aquela vibração, esse som sutil dela é perceptível nesse nível, né? Por isso também essa técnica aqui do Siddhasana tem alguns autores falam que essa é a chave para entrar, né? Que aí você coloca o calcanhar sobre o pubis, aí respira, aí você começa a ouvir esse som. É, chaves tem um monte, precisa ver a porta que você. A porta é você, né? Então você que tem que ver o que é melhor para você e ir olhando. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Quem sou eu para dizer qual que é a melhor técnica para cada um que está aqui, né? É, aí tem que ir se percebendo e se olhando e vendo aquilo que é melhor, né? Ô, pai, eu Fala. tive uma experiência com a ayahuasca e dessa prática do ON, sabe? Eu estava extremamente na força, foi até no feitio, eu estava muito na força, estavam cantando para os guardiões e eu fui lá para dentro pro templo, deitei lá e de repente eu me vejo com saindo desses. Aí tive auxílio do pessoal lá que me ajudaram. Do nada começou um vibrava assim no meu laringe, mas vibrava. Eu falei assim, gente, eu não tenho essa capacidade. De onde está vindo esse som tão bonito? E assim, era uma coisa maravilhosa. Foi uma experiência assim divina. Eu fiquei encantada, maravilhada durante dias, meses, né? E eu fiquei assim, meu Deus, como eu fui capaz disso, né? Que sensação maravilhosa. Foi nunca mais. Mas você Quero de produziu novo. som ou esse som vinha internamente? Eu não entendi. Pai, esse som vinha internamente, mas saía da minha boca, Mas saía o som on para fora? para fora. Ah, Vinha de dentro, vinha assim, e vibrava, assim, eu sentia vibrar, uma vibração imensa. Até acredito que o Alex estava presente nesse dia, não lembro. E ele falou assim: Nossa, você estava vibrando, o som era. Nossa, era. Eu não sei explicar, pai, porque eu nunca tinha visto isso, nunca tinha vivenciado isso. E assim, a sensação foi maravilhosa. Não sei se nem ali se eu estava, de repente, num processo de meditação profunda, se finalmente eu consegui, e não sei. Mas assim, foi fantástico, assim, foi lindo. A sensação que eu tive ali, depois, no pós, ai, foi maravilhosa. Mas também não sei de onde saiu esse som, que eu fui capaz. Ah, que não sei se foi eu, né? Talvez tenha sido, mas foi muito bom para mim naquele momento. Foi divino. ou pode, ou você pode ter recebido auxílio de algum ser que estava presente, ou pode ser também uma memória de outros tempos, né? De sua mesmo, também é possível, por que não? Eu sei que minhas perninhas dobrou assim, que eu nem consigo direito dobrar. Posso tentar agora, não consigo. E aí fiquei lá no. Não, mas você já tentou praticar isso? Assim, bom, Eu tentei depois de novo, né, pra ver se eu consigo chegar lá, né? oi? Mas aí tô até atenta às vezes eu lembro, quando eu lembro eu tento de novo, sabe? Ah, eu tô tentando meios, né? Vou tentando alguns meios, né? Mas eu já tentei de novo. Mas a voz nunca mais saiu divina daquele jeito. Nossa, aquela coisa assim, que vibrava assim, nossa. Estava inspirada, né? Você estava em conexão, você estava inspirada, você estava. Eu tenho. Tava na força do feitio. Ah, então, a força do feitio te proporcionou essa transcendência, né? Foi, senti isso. Foi muito bom. Isso, isso, tá, beleza.
Foi muito bom. Alegria. Alegria por compartilhar. Boa noite a todos, benção pai, benção mãe. Desculpa a interferência aí que eu tava dirigindo aqui a trabalho. Tô na estrada e tava oscilando o sinal. Aí caiu e depois voltou, perdão. Tranquilo, Felipe, tranquilo. Ô pai, eu queria fazer uma pergunta também. Sobre esse som que o senhor falou, né? Em alguns momentos acontece de eu sentir uma vibração muito próxima a isso, né? Principalmente assim do meu lado direito, dentro do ouvido. Ou é quando algum sinal, ou algum guia também, né? Isso pode acontecer também, essa relação com dessa vibração, porque eu sinto que é dentro do ouvido, mas pega realmente essa parte aqui, né? Da cabeça até aqui à frente, né? Tem algum sentido, assim? Tem sentido, é o seu mecanismo. Porque você vai perceber esses sons, esse som interno, quando você está em momentos de relaxamento, de momento que a mente está acalmando. Mas para você pode estar funcionando como um alerta, está te mostrando. Não sei se você está entendendo, é um mecanismo para você, está funcionando como um mecanismo, está dizendo, olha isso, presta atenção nisso. Tá? Para outras pessoas pode não funcionar, pode ser diferente, né? A pessoa vai entrar em meditação, aí ela começa a perceber esse som que, né? Acabei de falar, parece um enxame de abelha, mas muito sutil, né? Às vezes esse som aumenta, pode ter um som de um instrumento bem suave, outro som de instrumentos, né? Isso aí não, isso é de cada um. E aí também, se você prestar atenção nesse som e conseguir manter sua atenção nesse som, isso também ajuda a entrar em samadhi, entendeu? Conseguir manter a atenção fixa nesse som, né? Nesse som interno, quando ele acontece, né? Ou acontece sempre, depende de quem pratica sempre, esse som deve aparecer sempre também. Algumas pessoas aparecem, outras não, né? Isso não dá para saber, mas isso também não é pré-requisito para meditação, não. É que ele estava falando ali, né? Principalmente daquela posição lá de sida com o calcanhar, eu sei que esse daí é uma, é uma das posições da Hatha Yoga, né? Que algumas pessoas falam que é a chave mestra, né? Que é você comprimir o isquio com o calcanhar, ficar ali, né, a coluna ereta, né, mantém a respiração, mantém o foco da atenção aqui no terceiro olho quietinho, né, e, e aí esse som vai surgir, você mantém o som, mantém, mantém sua atenção naquele som ali, e vai. Mas Ô, existe pai, são muitas técnicas, né? Isso que eu estou falando, são muitas. Se você for olhar os yogas da Índia, ou cada autor de yoga, você vai ver muitas e muitas técnicas. Então, aí você tem que escolher uma e segui-la, né? Você vê que aquilo ô, está muito difícil, né? Aí vamos fazer pranayama, vamos fazer postura, vamos fazer mantra, né? Não tem problema nenhum. O objetivo é que essa mente silencie, né? Pelo menos na hora que você busca o estado de meditação. Óbvio que o objetivo maior é que ela silencie para sempre, né? É essa mente que fica toda hora gritando, né? Essa daqui. Não é destruir ela ficar em silêncio. Alguém falou meu nome aí? foi eu, pai. Oi, Silvana. É, esse barulho quando vem assim, isso acontece comigo assim quase sempre. Aí vem aquele barulho, mas eu Não é sinto barulho, é assim, um som, né? É um som. e, é, e aí eu sinto assim muitas ondas magnéticas. Isso, então é um som interno, é aquele que a gente chama de, por falta de palavra, a gente chama de som interno, né? Eu falo barulho. Aí eu sinto assim muitas ondas magnéticas. Só que aí eu ficava preocupada e pegava já, sabe? Mas eu sentia assim a vibração das ondas magnéticas. Sim,
quando a consciência começa o processo de expansão, às vezes é comum para algumas pessoas surgir esse som interno, né? Que chama bindu, nada. É isso. Pede para ligar o rádio E as dela. vibrações é por isso, né? A pineal começa a entrar em atividade, e você vai sentir que são ondas, na realidade são ondas, né? Só que não são perceptíveis para o ouvido físico, não para os órgãos físicos, né? Esses Ah, órgãos de sensações no nível físico não são para os sentidos internos, para algumas pessoas. Tá bom? Então, por tá hoje, bom. Pai, eu quero falar também. pode falar, pois não? Temos tempo, não? Tô de... É, tirar uma dúvida. Sim. Eu tive uma experiência com a ayahuasca, que eu acredito que seja um estado meditativo, mas aí essa que é a dúvida também. Por ter consagrado a ayahuasca, e aí eu senti esse som, né, que eu entendo que também é a pineal que faz, e aí a respiração tava uma respiração é, bem sutil, eu sentia isso, ficava com a boca entreaberta e o ar circulando, mas por eu ter consagrado a ayahuasca, esse estado que eu entrei é o estado meditativo ou é um outro estado? Então, aí, não, o fato de você ter usado medicina ou nem usado medicina, isso não muda os estados, entendeu? Se você vai a cavalo, se você vai de avião, não, é transporte, tudo é transporte, entendeu? Uhum. Está transportando. Se for de bicicleta ou a cavalo ou de carro, são tudo meios de transporte. Lógico que vai ter diferença, mas o fato de você usar medicina ou não usar medicina, isso é de cada um, tá? Isso não, não vai mudar o estado. Mas lembrar que o estado, o que a gente chama de meditação, né? Meditação é você entrar em samadhi, é transcender tudo, entendeu? Isso é meditação. Tudo que a gente faz antes é tudo tirando as coisas, né? Parando, respiração, melhorando e bababi, bababá, para que isso aconteça, para que esse salto, né, quântico, a consciência transcenda, né? Ou pelo menos, né? Ou pelo menos lubude, né? Ou transcenda realmente para um samadhi, para aquilo que transcende a própria mente, né? Então, isso Então, eu acho que eu é entrei no uma Samadhi, né, Pai? expansão de consciência e uma percepção no nível mais elevado, né? Hum, Entende? Você expandiu a consciência, uhum, mas o estado meditativo, quando entendi. bem sucedido, é o samadhi, né? É aquilo que transcende. Não tem meias palavras, entendeu? Porque tudo. Então, por isso que todas as técnicas são válidas e vai depender de pessoas para pessoa qual que é a melhor técnica para ela acalmar a mente, né? Essa mente concreta, né? Essa mente que está fluxo de pensamento. É isso. Gratidão. Gratidão. Então, quem se sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos, passar para o som de música, que fica mais fácil. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, maestrinas da sabedoria, abençoe o grupo, nos abençoe, traga sempre insights, compreensão, entendimento e vislumbres, né? E nos mantenham sempre firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê, alegria, Shanti.